Oi, gente, aqui é o Rodrigo e agora eu vou fazer a questão 2 da lista de gases. Eu fiz essa questão 2 para cobrar mais conhecimento teórico e não tanto cálculo, então preste atenção nos conceitos e nos fundamentos, e não nos números. Considere que você tem 1 mol de metano, 28 gramas de C2H4 e 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. Letra A. Se cada gás estiver em um recipiente de 1 litro sobre 27 graus Celsius, qual deles terá a maior pressão? E a resposta é nenhum. Tu não precisa nem calcular a pressão. Se tu calcular, tu vai encontrar que todos têm a mesma pressão. Sabe por quê? Porque todos têm o mesmo número de mols. Temos 1 mol de cada gás. 1 mol de metano, 28 gramas de C2H4, que dividido pela massa molar, que também é 28, vai dar 1 mol, e 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. Esse é o número de Avogadro, e é o número de partículas de qualquer coisa em 1 mol. 1 mol de qualquer coisa possui 6,02 vezes 10 na 23 partículas dela. E olha para a fórmula. Se todos têm o mesmo volume, o mesmo número de mols, a constante é igual para todos, e a temperatura também é a mesma, então a pressão vai ser igual para todo mundo. Então não importa qual composto a gente está falando, se é amônia, CO2, gás hidrogênio, não importa. Se eles estão sobre as mesmas condições e têm o mesmo número de mols, eles vão ter obrigatoriamente as grandezas iguais e vão se comportar da mesma maneira. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai ver na letra B. Qual o volume de cada gás na CNTP? CNTP é a sigla para condições normais de temperatura e pressão. Quando falar em CNTP, tu considera que a pressão vai ser 1 atmosfera e a temperatura vai ser 0 graus Celsius, ou 273 graus Kelvin. Não esquece isso, é bem importante. A CNTP é meio que padrão para as condições de várias reações, e muitos exercícios vão cobrar cálculos na CNTP. E a letra B é pegadinha também. Tu nem precisa calcular, porque tem uma máxima que diz: nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Se tu for calcular, tu vai achar que a resposta é 22,4 litros. Mas esse é um número que é bom tu só decorar. Sempre que falar em CNTP e tu tiver 1 mol de um gás, tu já sabe que ele ocupa 22,4 litros. Como a gente tem 1 mol dos 3 gases e os 3 estão na CNTP, o volume de cada um vai ser 22,4 litros. E essa é a resposta. Tu pode usar o 22,4 em regra de 3 se quiser. Por exemplo, se a gente tivesse 2,5 mols de metano na CNTP, se 1 mol ocupa 22,4 litros na CNTP, 2,5 mols vão ocupar X, e a gente acha 56 litros como resposta. Tu também pode calcular pela fórmula PV é igual a nRT, que tu vai achar a mesma resposta. Só lembra que nas CNTPs, pressão é igual a 1 atmosfera e temperatura é igual a 273 Kelvin. Recapitulando tudo que a gente já viu até aqui, 1 mol de qualquer gás possui 6,02 vezes 10 na 23 moléculas e na CNTP ocupa 22,4 litros. A gente também viu que se temos vários gases nas mesmas condições e tem 1 mol de cada, então todos possuem as mesmas grandezas. Ou então, se temos dois gases com a mesma pressão, volume e temperatura, então eles obrigatoriamente têm o mesmo número de mols. Por exemplo, se temos 1 litro de metano e 1 litro de CO2, e ambos estão na mesma temperatura, com a mesma pressão, então os dois possuem o mesmo número de mols. Letra C. Qual a diferença entre o comportamento de um gás ideal e de um gás real? Sempre que a gente faz esses cálculos de gases, a gente está usando um modelo de comportamento, porque todo gás segue mais ou menos a mesma fórmula e se comporta do mesmo jeito. Todo gás tem pressão, volume e temperatura mais ou menos previsíveis. Só que na vida real não é assim. A gente pode até calcular no papel e tentar prever, por exemplo, a pressão de 1 mol de gás conhecendo o seu volume e a temperatura. Só que na vida real esse gás vai ter uma pressão um pouco menor do que a pressão que a gente calculou.
Por que isso acontece? Porque apesar dos gases seguirem mais ou menos o modelo, existem outros fatores que a gente não considera no modelo, como por exemplo o tamanho das moléculas e a interação intermolecular. O modelo só considera que as colisões entre as moléculas são elásticas, tipo as moléculas se chocam e cada um vai para o seu lado. Ele não considera que as moléculas podem se atrair por causa da polaridade ou por ligação de Van der Waals. Lembre das forças intermoleculares, ou atração entre as moléculas, que a gente aprende em química inorgânica. Se na vida real as moléculas se atraem mais, elas se espalham menos. E se elas se espalham menos, elas podem ter volume e pressão diferentes daquela que a gente consegue prever usando a fórmula. E outra coisa que o modelo não considera é que se a temperatura for muito baixa, o gás pode se liquefazer, virando um líquido. Então essas são as principais diferenças entre o gás real e um gás ideal. O gás real sempre vai variar um pouco a pressão e o volume, além do esperado, por conta das forças intermoleculares e das colisões inelásticas. Além disso, ele vira líquido em temperaturas muito baixas. Já o gás ideal não existe, é uma convenção, é um modelo para prever o comportamento de outros gases. É um gás imaginário que possui moléculas com tamanho desprezível, com colisões totalmente elásticas, sem interações intermoleculares, sem atração entre as moléculas e nunca se liquefaz. Nos nossos exercícios, a gente sempre vai considerar que o gás é ideal e segue o modelo, mas saibam que na vida real não é assim. E aí a gente vai para outro ponto dessa discussão entre as diferenças do gás ideal para o gás real. Letra D. Em que condições de temperatura e pressão o comportamento do gás torna-se mais próximo do ideal? E em que condições o modelo usado para descrever o comportamento dos gases não se aplica? Justifique. Então, como a gente acabou de ver, existem diferenças entre o gás real e o gás ideal. Mas dependendo das condições em que o gás real se encontra, ele consegue ter um comportamento bem mais próximo do gás ideal. Nessas condições, o gás segue melhor o modelo se estiver nas condições de volume e temperatura alta e pressão baixa, onde a interação entre as moléculas é muito baixa. Do contrário, quando temos a pressão alta, temperatura baixa e o volume pequeno, o modelo não se aplica, porque a interação entre as moléculas é tão forte que o gás praticamente não consegue se espalhar bem. É inclusive nessas situações que o gás vira líquido, e que a gente tem os cilindros de gases liquefeitos usados para laboratório ou para outras finalidades. Vou mostrar aqui com esse site como é que funciona, como é que as grandezas dos gases se relacionam. Aqui a gente tem um recipiente, né? E aqui eu vou injetar uma quantidade de gás. Note que quando o volume é pequeno, existe pouco espaço e as moléculas de gases se chocam com maior frequência e a pressão também é grande. Nesse caso, a força intermolecular dos gases é maior. Se eu aumentar o volume, por outro lado, a pressão diminui e existe mais espaço livre entre essas moléculas e elas não se chocam tanto. A força intermolecular dessas moléculas ela não é tão forte. Nesse caso aqui, o gás se aproxima do comportamento de um gás ideal. E com a temperatura, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente aquece, olha ali a temperatura subindo, dá para ver que as moléculas são muito mais rápidas. Elas têm muito maior velocidade, têm maior energia, e elas se chocam, mas se chocam muito mais rápido. E elas não têm tempo de interagir uma com as outras. Elas se chocam e já se afastam, né? Por outro lado, se a gente pegar esse gás e diminuir a temperatura, vocês podem ver que elas estão desacelerando, elas estão indo cada vez mais lentas. Quando elas estão lentas assim, a gente dá para ver que, como elas se aproximam de forma lenta, elas se chocam e elas ficam muito próximas uma das outras. Como elas ficam muito próximas uma das outras, a força intermolecular acaba sendo mais forte. E daí, nesse caso de temperatura baixa, a gente tem um comportamento bem diferente do comportamento de um gás ideal. Então, voltando para o vídeo Scribe, a gente sabe que a pressão baixa, o volume grande e a temperatura elevada é onde o gás tem um comportamento que mais se aproxima do gás ideal.
E quando temos a pressão elevada, o volume pequeno e a temperatura baixa, aí o modelo não se aplica, porque o gás não segue bem a fórmula. E tem um comportamento bem diferente do gás ideal. E acho que era isso. Se ficou alguma dúvida, por favor me chamem no WhatsApp ou no Insta, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Eu também vou deixar o link do site para vocês brincarem de mexer nos gases se vocês quiserem. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.